Bom dia a todos e todas. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o embaixador Jun Qingshao, um amigo e que tem ajudado muito a estreitar ainda mais as relações do Brasil com a China. Queria também dizer que é um privilégio termos tido a abertura do embaixador Celso Amorim, o Leonardo Atocha, eu queria cumprimentá-lo também, o José Reinaldo, que coordena o painel, e também a senhora Larissa. E, obviamente, na pessoa do amigo e, e extraordinário gestor do nosso governo, Aloysio Mercadante, cumprimentar todas e todos que estão aqui na plateia. O Aloysio está trazendo de volta para o Brasil e para esse momento tão especial que no governo do presidente Lula o Brasil vive perante o mundo, o BN10, instrumento talvez um dos mais importantes instrumentos para que o Brasil possa avançar cada vez mais e ajudar na pacificação do mundo, na segurança alimentar e no desenvolvimento sustentável do planeta. Falo isso porque sou testemunha, como presidente da Apex, de tudo que o BN10 tem feito. Mas a minha intenção aqui nesse seminário, o ano passado eu estava chegando na Apex, nós tivemos um seminário também, é de trazer alguma contribuição. Eu tenho um histórico também de proximidade com esse país extraordinário que é a China. Nós estamos num ano muito especial, são 25 anos do COSBAN e 50 anos da relação, que já foi dita e mostrada em filme, inclusive, da relação entre Brasil e esse país que também é quase continental como o Brasil. No ano passado, no seminário, eu me posicionei como presidente da Apex e nessa abertura, nessa oportunidade que eu tenho, nesses 10 minutos, gostaria de situar um pouco o que aconteceu do ponto de vista do comércio, dos investimentos, na relação do fluxo de comércio exterior Brasil-China. Os números são extraordinários e mostram o quanto que pode evoluir uma relação comercial, independente da distância, entre dois países que têm características grandes, apesar da desproporção quando se fala de população na China. Mas são dois continentes com grandes mercados e que tinham um processo inicial de comércio. É só voltarmos 20 anos atrás, o comércio entre China e Brasil não passava dos 6 bilhões de dólares, em 2003, quando o presidente Lula assumia o primeiro mandato. Vou repetir, 6 bilhões de dólares, Perosa. E 13 anos depois, esse comércio já alcançava 80 bilhões de dólares, 10 anos depois, em 2013. 80 bilhões de dólares. Esse crescimento não aconteceu na relação do Brasil com país nenhum do mundo. País nenhum do mundo. Depois de 2013, 2014, a visita, eu estava presente, era senador na época, a visita do presidente Xi Jinping, governo da presidente Dilma, foi também um marco importante, que deve ser ressaltado aqui, do que houve para trás num período recente. Foram firmados convênios de cooperação que passavam dos 50 bilhões de dólares, incluindo a ferrovia. Uma ferrovia que, no meu ponto de vista, talvez tenha sido e seja ainda uma das coisas mais acertadas para se construir um caminho mais curto para a Ásia e alternativo ao Canal do Panamá. Eu nunca deixei de ter essa ferrovia como algo fundamental para que o Brasil possa melhor posicionar seus produtos na Ásia, porque um dos nossos problemas hoje é a logística interna e também por conta da distância, já que a Ásia concentra grande parte do comércio no mundo. Se nós olharmos soja, algodão, minério de ferro, petróleo, é assim que está acontecendo. E aí, o nosso país, às vezes, atravessa o Brasil inteiro com os produtos para ir para o sul, para pegar embarcações que demoram 25 dias a mais se nós estivéssemos saindo dos portos do Pacífico. Isso altera os custos, diminui a competitividade do Brasil. Fato concreto, números. E em 2014, o ministro Aloysio, na época, chefe da Casa Civil, eles coordenaram com a presidente Dilma, logo lá naquele mandato, na visita do presidente Xi Jinping, um grande acordo de cooperação
que implicava em investimentos chineses em mais de 50 bilhões de dólares no Brasil, e estava incluída a ferrovia. Eu, como senador, puxei esse assunto para dentro do Senado, trabalhamos, fizemos audiência, chegaram a ser feitos vários estudos, e depois, nos governos recentes, esse projeto foi abandonado. E eu entendo, e vou seguir defendendo, que ele seja retomado, porque ele é fundamental. A China está fazendo o porto de Xangai, vai inaugurar agora em novembro, eu estive lá 2 vezes já, a 40 quilômetros de Lima, está investindo mais de 3 bilhões de dólares, um calado de 18 metros, e que é fundamental, se a ferrovia já estivesse pronta, para que pudéssemos ter essa melhora da performance logística dos produtos brasileiros que vão para a Ásia. Isso eu vou falar com o presidente Lula, vou seguir defendendo, porque eu acho que é fundamental. Voltando aos números, em 2013, então, nós chegamos a 80 bilhões, saindo de 6. Depois tivemos uma queda nas crises que o Brasil teve, nas políticas adotadas pelo governo brasileiro passado, inclusive, da forma depreciativa que tratava o maior parceiro comercial. E isso, depois da pandemia, foi retomado, e hoje o comércio entre Brasil e China passa dos 150 bilhões de dólares. Vejam isso. Saiu de 6 bilhões há 20 anos atrás e alcançou 153 bilhões de dólares. É o primeiro parceiro comercial que o Brasil vende mais de 100 bilhões de dólares. Isso foi alcançado no governo do presidente Lula ano passado, com esforço de vários setores. Aqui está a mineração, aqui está o setor de proteína animal, aqui também eu falo no Perosa, o ministro Fávaro, que tem sido extraordinário nesse trabalho de abertura de mercados e de posicionamento do Brasil lá, obviamente, de todo o produto do agro brasileiro, né? Soja, enfim, milho, mas também, hoje, o Brasil é um grande fornecedor de petróleo para a China. Quase 20 bilhões de dólares o ano passado das exportações foram de petróleo. Primeiro soja, depois petróleo e minério. O petróleo passou minério de ferro. Então, é o nosso grande endereço de produtos comerciais. E nós também temos aí uma melhora na performance do Brasil na relação com a China de mão dupla. Mas nós fornecemos pouco menos de 5% do que a China consome. Isso pode ser muito melhorado. Isso precisa ser melhorado, porque são oportunidades. E a China importa do Brasil, ou exporta para o Brasil, uma cadeia muito diversificada, sempre e fortemente com produtos com alto valor agregado, o que é muito bom para a China, que é hoje, o embaixador outro dia no almoço me falava, o maior centro industrial do mundo já é a China. Isso é importante. Mas eu estou fazendo um paralelo. Nós exportamos muitas commodities, devemos seguir exportando. A China exporta para nós uma variedade enorme de produtos. O produto que nós temos mais aqui são válvulas, 5 bilhões de dólares. Então, imagina que dos 50 bilhões de dólares que a China exporta para o Brasil, o maior produto tem um valor de 5 bilhões de dólares, depois uma quantidade enorme de produtos de manufaturas, produtos com alto valor agregado, que chegam ao nosso país. Estou situando tudo isso para dizer que tem uma relação de respeito, de amizade, estratégica. O ministro Celso Amorim até falou que já foram muitos adjetivos usados, mas eu acho que está na hora de nós pensarmos, sim, e agora? O que fazemos 20 anos depois? 25 anos depois da COSBAN, 50 anos depois da relação. É essa pergunta que eu queria aqui, para concluir, trazer para esse seminário. O que devemos fazer e mudar na relação Brasil-China para que cresça mais ainda, para que fique melhor ainda? Para mim tem um aspecto. Ô, Valfrido, bem-vindo. Atrasado, mas bem-vindo. Prazer te rever. Você foi citado aqui por todos nós. Mas eu queria voltar um pouco a isso. Uma das questões fundamentais, eu falava isso ano passado no seminário e vou repetir aqui, são os investimentos estrangeiros diretos no Brasil. A China os números ainda não saíram, lamentavelmente o seminário está acontecendo agora, os números de 2023 não foram ainda completamente confirmados pelo Banco Central e muito menos os de 2024. Mas a China, até 2022, era o 8º país em investimento direto no Brasil. Eu acho que isso precisa mudar. Isso pode ser melhorado. O governo chinês está melhorando. Os números do ano passado são
muito bons, mas nós não temos ainda uma confirmação. Mas é provável que a China já vire o 5º país com mais investimentos no Brasil. Mas isso ainda é pouco para a China, para a relação que nós estabelecemos, já que a nossa relação é a maior. Os Estados Unidos, nós exportamos para os Estados Unidos 1/3 do que exportamos para a China. E hoje os Estados Unidos ainda é a maior economia do mundo. Mas só que os Estados Unidos compram do Brasil produtos manufaturados, produtos com alto valor agregado. Então, nós podemos melhorar a qualidade das exportações para a China, sem perder a quantidade, e, ao mesmo tempo, em contrapartida, pedir ou trabalhar uma relação estratégica para termos mais investimentos diretos da China no Brasil. Penso que, se nós trabalharmos juntos, nós podemos ter a China o país com maior investimento aqui no Brasil, em várias áreas, como ela já trabalha, na área de energia, na área de gás, na área de mineração, e acho que na área de infraestrutura, que o Brasil precisa hoje vencer, por conta do seu sucesso. O Brasil tem hoje um grave problema de logística, de infraestrutura. Nós precisamos de mais ferrovias, mais rodovias, nós precisamos de mais armazenagem e muito mais de portos. Os nossos portos estão concentrados no sul e congestionados. Então, são situações que um país como a China, um parceiro como a China, pode nos ajudar. Daí a importância de retomarmos com força a ideia da ferrovia, ligando o Atlântico, a Fiol, sai, passando pelo Mato Grosso, passando por Rondônia, chegando o Acre, meu estado, por acaso, é o estado mais próximo da costa do Pacífico, chegando na costa do Pacífico e chegando no porto de Xangai. Imagine o quanto que isso implica numa mudança da geopolítica e da geoeconomia que nós temos. Então, já concluí aqui o meu tempo e só queria dizer que nós, da Apex, preparamos esse ano, levamos a Pequim, junto com o vice-presidente Alckmin, um mapa de atração de investimento. Nós fizemos uma publicação com mais de 400 oportunidades de negócio que podem alcançar 800 bilhões de dólares na relação Brasil-China. E esse mapa de atração de investimento, ainda vou convidar o embaixador para fazermos o lançamento aqui no Brasil. Porque é dessa maneira que nós da APEC estamos imaginando, nós do governo do Brasil, do governo do presidente Lula, estamos imaginando em viver uma fase nova, que tragam números tão expressivos como esses dos últimos 20 anos. Vai da abertura de mercados, de ampliar a parceria e de repensar um pouco esse posicionamento de investimentos estrangeiros da China no Brasil e, obviamente, também de empresas brasileiras na China, como o nosso projeto prevê. Eu queria muito agradecer essas oportunidades e dizer que a minha relação pessoal com a China, eu era governador em 2000, quando o presidente Lula foi à China, eu estava acompanhando, depois o acompanhei em várias outras missões, depois fui para o Senado, também fiz várias missões para a China, depois agora na Apex também é um dos países que mais frequento e recentemente tive a honra de acompanhar o vice-presidente Alckmin na celebração de Cosban, que nós fomos recebidos no Palácio do Povo pelo presidente Xi Jinping, que fez uma fala que mostrou para mim o compromisso da China com o Brasil, o interesse da China com o Brasil, uma fala longa, objetiva, falando do trabalho que ele já tinha feito, inclusive liderando a Cosban em São Paulo, lembrando a história de vida dele com o Brasil. E, para mim, isso, ouvindo o presidente Lula, ouvindo o presidente Xi Jinping, as condições nunca tiveram tão favoráveis para que possamos desenhar, construir um projeto de ampliação, de crescimento, de melhor qualidade na relação China-Brasil e fazendo com que esses 23% de tudo que nós exportamos para a China, e nós, a China também importa de tudo que ela importa, perto de 4,8%, possa se multiplicar ainda mais. E graças à China, eu vou terminar com isso, eu falava até outro dia, e o Banco Central soltou os dados do ano passado, que o presidente Lula, quando começou seu governo, em 2003, o Brasil tinha um fluxo de comércio exterior de 100 bilhões de dólares. Quando ele entregou,
eram 400 bilhões de dólares. Depois tivemos umas crises, a presidente Dilma também avançou, vieram as crises todas, a ausência do Brasil com diplomacia presidencial, e esse fluxo ficou perto de 600 bilhões de dólares. E eu queria dar boa notícia que ele já está chegando em 750 bilhões de dólares, e eu posso dizer, repetindo, já botando alguma previsão, que talvez 2026, 2027, o Brasil alcance $1 trilhão de fluxo de comércio exterior, graças à diplomacia presidencial, que o presidente Lula trouxe, a ação do governo federal e esse esforço que todo o setor produtivo do Brasil estão fazendo para a gente alcançar o mundo. Muito obrigado.